Olá, gente, novamente aqui trazendo para vocês um conselho, uma orientação, uma reflexão, tudo baseado na palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para as famílias, que são os filhos. Filho é o melhor presente que Deus pode dar aos pais. É o maior patrimônio que chega às nossas mãos pelo poder de Deus. Mas os filhos, além de serem presentes maravilhosos de Deus para os pais, além de serem o patrimônio mais significativo que uma família pode ter, os filhos podem se transformar também num grande problema para a vida dos pais. Principalmente se eles não souberem educá-los da maneira certa. Aliás, boa parte dos filhos que fracassam na vida, dos filhos que trazem dificuldades para a vida dos pais, para as suas famílias, se dá por conta de uma má educação que receberam, de uma educação inadequada, de uma falha grave na própria educação de suas vidas. Eu quero lembrar aqui aquele precioso conselho que se encontra lá no livro de Salomão, Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando se tornar adulto, ele não se desviará desse caminho. Esse conselho, ele realmente é verdadeiro, principalmente quando os pais oferecem o melhor ensino para os seus filhos na fase crucial de suas vidas. Qual é a fase crucial da vida de uma criança? Os 6 primeiros anos. Essa é a fase mais importante para uma criança aprender conceitos, valores e princípios que contribuirão bastante para a formação do seu caráter. Os 6 primeiros anos de vida dos nossos filhos. E é justamente nessa fase que muitos pais falham na educação. Por exemplo, há daqueles pais que quando o seu filho ou seus filhos completam 6 meses, 1 ano de idade, eles pegam esses filhos e colocam na creche ou entregam para a avó, para uma babá, uma pessoa cuidar deles. É lógico, há muitos pais que precisam trabalhar, têm que ganhar o sustento. E por conta disso, eles acabam sacrificando esse período crucial da vida de seus filhos, onde eles deveriam dar o melhor investimento da vida deles como educação na vida de seus filhos. Por que eu estou falando isso? Porque nesta fase, os 6 primeiros anos, a criança não aprende tanto pela lógica, pela sua estrutura de raciocínio. Veja bem, eu não estou dizendo que a criança nessa fase, ela não tem condição de aprender. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a lógica, a questão do raciocínio é muito menos usada para o aprendizado nessa fase. A criança, ela aprende mais pelo exemplo, pelo modelo. Então, se o seu pai está perto dela, nesse período da vida dela, os melhores exemplos que ele for demonstrar para os seus filhos nessa fase ajudarão para que ele assimile, ele aprenda, por meio desses modelos, valores, princípios e conceitos importantes para a vida dele. Da mesma forma que quando um pai nessa fase dá um mau exemplo, isso contribui para que o filho desenvolva vícios e aprenda de maneira errada. Por exemplo, se um pai diz para o seu filho que ele não deve falar um palavrão, xingar, e ele vê que ele como pai xinga a mãe, fala para a mãe palavrão, ele vai aprender mais por esse exemplo do que pelas palavras do pai. Então por isso que essa fase é crucial. Se o pai diz para o filho nesse período, olha, você não pode mentir, e o filho sabe pelo exemplo do pai que ele é um mentiroso para com a mãe, para com os amigos, o filho vai aprender mais por esse modelo do que pelas palavras. Por isso é importante que nessa fase da vida
os pais invistam do seu tempo, da sua atenção, para ensinar por meio de um bom exemplo aos seus filhos valores e conceitos importantes que o tornarão bem-sucedido. Salomão, quando diz ensina a criança no caminho em que deve andar, inspirado por Deus, Salomão está dizendo aqui que a educação, além de ser uma responsabilidade dos pais, ela tem muito que ver também com alvo, com propósito, com metas, com objetivos a serem alcançados na vida dos filhos. E é justamente aí, pais, que muitos erram, porque eles não têm uma pontaria certa, eles não têm um propósito, eles não têm um planejamento para a vida dos seus filhos. E aí, quando eles acordam, quando a ficha cai, é tarde demais. Eu conheço muitos pais, por exemplo, que já me procuraram, chorando inclusive, perguntando, pastor, aonde foi que eu falhei com os meus filhos? Hoje eles só nos trazem problemas. Hoje eles vivem uma vida fracassada, andaram por caminhos errados, quebraram a cara. Onde foi que eu errei? Talvez o erro deles foi justamente nesta fase crucial, por não estarem presentes, por não oferecerem um exemplo positivo, assertivo para a vida dos seus filhos. Se eles não podem ver este exemplo em nós que somos pais, eles irão observar o exemplo de outras pessoas que estarão cuidando deles. Uma vez eu li algo muito interessante sobre os reis da França, e eu descobri que dos vários reis que a França teve, apenas 3 foram mais amados por seus súditos. E esses 3 que foram mais amados pelos súditos foram justamente aqueles reis que foram criados e educados por suas mães, não por tutores, não por uma creche, não por uma babá, mas por suas mães. Receberam bons exemplos, bons modelos, e eles então adquiriram o aprendizado necessário, principalmente no tempo crucial. Fica então aqui esta orientação importante. Você que tem filhos pequenos, invista mais do seu tempo. Procure dar o melhor exemplo para ele e não se esqueça, planeje, estabeleça um propósito para a vida do seu filho ou dos seus filhos, porque a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu quero terminar lembrando vocês de que não precisa dar like aqui no canal, mas se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece e que está precisando deste conselho, compartilhe. Lembrando, não deixe de se inscrever em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você seja avisado de novos vídeos e não esqueça de acessar o nosso blog. O endereço está aqui no final do vídeo. Até o nosso próximo encontro.